Em janeiro de 2022, o telescópio Gaia da Agência Espacial Europeia publicou uma atualização em seu gigantesco banco de dados astronômicos. Entre os milhões de dados refinados, um detalhe quase imperceptível chamou a atenção de um grupo específico de astrofísicos. Os planetas do Sistema Solar não estão apenas orbitando o Sol. Eles estão todos juntos, balançando suavemente como se estivessem presos por fios invisíveis, oscilando para cima e para baixo em relação a um plano comum. Não é só uma questão de órbita, é uma dança vertical, quase imperceptível, mas real. Algo que jamais veríamos nos modelos tradicionais. Aqueles diagramas escolares que nos ensinaram a imaginar o sistema solar como uma linha reta de bolinhas coloridas, girando ordenadamente. Essa oscilação não é um erro de cálculo. É uma assinatura gravitacional, uma vibração vertical. E mais importante do que isso, é a evidência de que estamos imersos em algo muito maior do que um sistema planetário orbitando uma estrela mediana. Estamos dentro de uma estrutura galáctica viva, deformada, ondulante, onde acima e abaixo não são conceitos fixos, mas forças em disputa, movimentos em curso. A pergunta que surge não é apenas por que os planetas oscilam, mas o que está puxando ou empurrando o sistema solar nessa direção invisível. Essa não é uma simples curiosidade científica. É uma rachadura no modelo mental que usamos para imaginar nosso lugar no cosmos. Desde crianças, nos acostumamos a ver o sistema solar como uma representação bidimensional. O Sol no centro, os planetas girando ao seu redor em órbitas elípticas, como se fossem peças fixas em um tabuleiro. Mas esse modelo é uma ilusão confortável. Ele nos poupa do desconforto de aceitar que nada está realmente fixo. A Terra não gira apenas ao redor do Sol. Ela oscila. O próprio Sol não está parado. Ele está sendo arrastado pela galáxia a mais de 800 mil quilômetros por hora. E todos os planetas, juntos, estão presos em uma espécie de vórtice orbital, como uma espiral em rotação que não segue uma linha reta, mas um trilho curvo que sobe e desce, balança, respira. A ciência moderna já sabe disso há décadas. Mas o que tem escapado ao grande público é a consequência filosófica e existencial dessa constatação. O espaço acima e abaixo do sistema solar não é vazio. Ele é estruturado, ele responde, ele interage. E se há estrutura, há origem. E se há movimento, há intenção gravitacional. E se há intenção gravitacional, o que há lá em cima? A estrutura do nosso sistema solar nasce de uma antiga nuvem de gás e poeira, a nebulosa solar, que colapsou e se achatou em um disco. É daí que vem o plano da eclíptica, a faixa em que os planetas orbitam. Como carros de Fórmula 1 em um circuito celestial, todos mais ou menos alinhados, respeitando um plano invisível. Mas o curioso é que nem todos obedecem totalmente essa regra. Mercúrio já começa a escapar, com sua órbita inclinada cerca de 7 graus. Plutão, banido do clube dos planetas principais, desafia com quase 17 graus. E depois vêm os cometas, esses forasteiros desobedientes, cruzando o sistema solar como agulhas perfurando um disco de vinil. Mas por quê? Por que o universo nos deu essa ordem, e ao mesmo tempo tantos elementos que a rompem? Por que há um plano orbital e, ao mesmo tempo, trajetórias que ignoram completamente sua existência? Essa é a primeira rachadura, a primeira assimetria. Um universo construído com um eixo, mas rodeado de rebeldes gravitacionais. E é nesse ponto que a história deixa de ser apenas astronômica e começa a se tornar ontológica. Porque a partir do momento em que percebemos que o plano da eclíptica é só uma referência e não uma regra universal, somos forçados a reavaliar nossas noções mais básicas de direção. Na Terra sabemos o que é para cima, é onde o céu está, e para baixo é onde os pés tocam o chão. Mas isso só faz sentido porque a gravidade da Terra puxa tudo para o centro do planeta. Isso dá contexto, dá ordem, dá orientação. Agora imagine estar em órbita, flutuando no espaço. Onde é o chão? Onde é o céu? Onde é o norte? A resposta é brutal. Não existe. Não há um teto no universo. Não há um chão absoluto.
Tudo depende de uma referência. E essa referência, no caso do sistema solar, é o plano orbital dos planetas, a eclíptica. Um disco imaginário, frágil, tênue, criado pelo colapso de uma nuvem há bilhões de anos. E mesmo esse disco não é rígido. Ele pulsa, ele dobra, ele vibra. Acima dele, algo respira. Abaixo dele, algo empurra. E é aqui que a tensão aumenta. Porque acima e abaixo dessa fina lâmina gravitacional há estruturas gigantescas que não cabem nos livros didáticos. A partir do momento em que decidimos olhar verticalmente para o sistema solar, rompemos o modelo bidimensional e mergulhamos em um novo mapa, onde o sistema solar não é o centro de nada, mas apenas uma célula em uma anatomia muito mais vasta, instável e desconhecida. Um espaço onde não há cima nem baixo, apenas camadas. Camadas que se sobrepõem, colidem, comprimem. E dentro dessas camadas, forças que atuam em silêncio. O que nos mantém presos nesse plano? O que nos impede de escapar para o alto ou o baixo absoluto, seja lá o que isso signifique? É por isso que os astrofísicos começaram a se perguntar: será que estamos flutuando no centro de uma bolha invisível? Um campo gravitacional esférico que nos mantém contidos como uma gota suspensa em um oceano de forças cósmicas? A ciência tem um nome para essa possibilidade, e ele não soa como algo suave ou simples. Soa como um presságio, a nuvem de Oort. Mas antes de mergulharmos nessa estrutura, precisamos fazer outra pergunta. Será que o que vemos é o suficiente para entender onde estamos? Ou estamos apenas tocando a superfície de algo muito mais profundo? Afinal, se os cometas desafiam o plano da eclíptica, se o próprio sistema solar oscila verticalmente, se estamos nos movendo como uma bolha sendo arrastada por uma corrente invisível, quem ou o que está soprando essa corrente? O plano orbital é apenas o palco. A verdadeira história começa quando decidimos olhar o que está por trás da cortina. E a cortina está prestes a se abrir. A ilusão do chão sólido. Durante a missão da sonda Voyager 1, ainda na década de 1980, houve um momento silencioso que mudou para sempre o modo como alguns cientistas viam o cosmos. Depois de ultrapassar a órbita de Netuno, a sonda olhou para trás e capturou uma imagem da Terra como um minúsculo ponto azul pálido, uma partícula suspensa num raio de luz. A imagem ficou famosa, mas o que poucos sabem é o que essa perspectiva causou internamente na equipe científica. Muitos relataram mais tarde uma espécie de vertigem existencial, como se, por um instante, todo o chão sob seus pés tivesse desaparecido. Era o colapso de uma ideia antiga, a ideia de que pertencemos a um lugar fixo, definido, protegido por fronteiras visíveis. E esse colapso não foi apenas simbólico. Estamos acostumados a viver com a ilusão de estabilidade. O chão parece fixo, o céu parece longe. O sol nasce no leste e se põe no oeste, como se fosse um funcionário pontual do universo. Mas o que a ciência começou a descobrir, e que agora se confirma com precisão através de telescópios como o Gaia, o Hubble, o James Webb, é que nada está em repouso. Nada está onde você pensa que está. O Sol, que achamos imóvel no centro do sistema solar, está se movendo. Ele descreve uma órbita ao redor do centro da Via Láctea a mais de 828 mil quilômetros por hora. Os planetas, por sua vez, não giram apenas em torno dele, mas acompanham esse deslocamento em espiral, como cavaleiros girando ao redor de um cavalo em disparada. E essa espiral não segue uma linha reta. Ela sobe e desce, formando uma espécie de S tridimensional no espaço. Uma trilha que corta verticalmente o plano galáctico, entrando e saindo da camada densa, onde a maioria das estrelas reside. Esse movimento cria consequências reais. As sondas Voyager e Pioneer, ao saírem da heliosfera, não entraram em um vácuo puro, mas em uma nova região com sua própria densidade, sua própria temperatura, seus próprios ventos. Estamos agora atravessando a nuvem interestelar local, uma região um pouco mais densa do que o vazio interestelar tradicional. Isso significa que, mesmo no espaço profundo, há um ambiente, há atrito,
há variações. E essas variações impactam diretamente o funcionamento dos nossos equipamentos, satélites, sondas e até mesmo a proteção natural do sistema solar, a heliosfera. Quando a heliosfera é comprimida, por exemplo, por regiões mais densas do meio interestelar, o sistema solar inteiro fica mais vulnerável à radiação cósmica. E isso afeta diretamente as missões espaciais, a durabilidade dos satélites e até a incidência de partículas que atingem a Terra. Há estudos sérios correlacionando momentos de maior compressão da heliosfera com variações nos níveis de radiação em nosso planeta. E, portanto, com possíveis impactos no clima, nas comunicações e até no funcionamento de certos dispositivos eletrônicos sensíveis. A ciência aplicada, então, já está prestando atenção. Empresas de satélites começaram a incluir nos cálculos de órbita a densidade do meio interestelar próximo. Laboratórios de inteligência artificial espacial, como os da NASA e da ESA, já estão treinando modelos preditivos para prever como essas oscilações verticais, esse subir e descer do sistema solar, afetam a exposição das missões interplanetárias. Mas há um campo onde essa descoberta tem um impacto ainda mais profundo: a psicologia da civilização. Pense no efeito que isso causa em nossa percepção de orientação. Durante milênios, a humanidade construiu seus mitos, religiões, mapas e até a arquitetura baseando-se na ideia de cima e baixo. O céu era a morada dos deuses, o subsolo, o reino dos mortos. O alto era o ideal, o baixo, o primitivo. Até nossos símbolos mais básicos, como a cruz, dependem de um eixo vertical para fazer sentido. Subir é vencer, cair é falhar. Agora a ciência mostra que essa orientação é relativa. O cima da Terra não é o cima do Sol. O norte da galáxia muda conforme você se afasta. O sistema solar oscila, gira, dobra o próprio plano de referência. O que isso faz com o nosso senso de lugar? O que isso faz com a nossa ideia de ordem? Talvez você nunca tenha pensado nisso conscientemente, mas sua mente foi moldada pela ideia de que há um cima que guia e um baixo que limita. Agora imagine que isso é uma construção frágil, contextual, temporária. Assim como o mapa mundi que você aprendeu na escola não mostra os continentes em suas proporções reais, a ideia que temos do cosmos também é um mapa, e não o território. No Japão, arquitetos estão começando a projetar habitats espaciais com simulação de gravidade em múltiplos eixos, não apenas verticalmente. Na Europa, artistas e pensadores têm usado a metáfora da oscilação gravitacional como símbolo para a instabilidade da modernidade líquida. E na medicina, pesquisadores começam a investigar se os ciclos gravitacionais verticais do sistema solar influenciam padrões hormonais de longo prazo na espécie humana. Algo que, embora especulativo, ecoa no campo emergente da cronobiologia cósmica. Estamos diante de uma mudança de paradigma. A estrutura vertical do universo não é uma curiosidade, é um grito. Um alerta silencioso de que nossa visão de mundo é rasa. Não porque somos ignorantes, mas porque olhamos sempre no plano errado. O plano que conforta, que organiza, que cabe num infográfico. Mas o universo real, o que pulsa, o que vibra, o que arrebata, acontece acima e abaixo dessa linha imaginária. Ele acontece onde não estávamos olhando. Por isso, este vídeo não é apenas uma aula de astronomia. É um convite para reposicionar a sua bússola mental, para perceber que a estabilidade que você sente é um acordo entre a gravidade e a linguagem. E agora que você sabe disso, o que muda? Você ainda olha para o céu da mesma forma? Ainda acredita que está em um lugar fixo num planeta parado? Ou será que começa a entender que vive em uma embarcação instável cruzando um mar invisível, repleto de correntes, bolhas, nuvens, estruturas em camadas, histórias enterradas nas dobras do espaço? Curta este vídeo se ele tocou em algo que estava adormecido em você. E inscreva-se. Não por hábito, mas porque daqui para frente, cada vídeo é mais um passo rumo à verdadeira cartografia do invisível. O pulso invisível do Sistema Solar. Em 1950, o astrônomo holandês Jan Oort propôs, com base em trajetórias anômalas de cometas de longo período, que deveria existir uma estrutura além dos planetas,
além do cinturão de Kuiper, além da própria heliosfera. Uma nuvem esférica de detritos congelados que envolveria o sistema solar como uma concha. Ele não tinha como observá-la diretamente, mas as órbitas retrógradas, inclinadas e imprevisíveis de certos cometas, indicavam que suas origens vinham de algo além do plano, de todas as direções, como se estivessem caindo de fora para dentro de uma esfera invisível. Hoje, mais de 70 anos depois, a ciência ainda não conseguiu observar essa estrutura diretamente. E mesmo assim, a nuvem de Oort permanece como um dos modelos mais robustos e aceitos da astronomia moderna. Essa nuvem, segundo estimativas, começa a cerca de 2.000 unidades astronômicas do Sol, o que equivale a 2.000 vezes a distância da Terra até a nossa estrela, e se estende até 100.000 unidades astronômicas. Isso a colocaria a um quarto da distância entre o Sol e a estrela mais próxima, Próxima Centauri. Seria, portanto, uma membrana difusa, quase abstrata, formada por trilhões de pequenos corpos compostos de gelo, metano, amônia e poeira ancestral, restos da formação do Sistema Solar. Mas o que exatamente sustenta a ideia de uma estrutura tão colossal, se ela nunca foi diretamente detectada? A resposta está nos cometas. Aqueles com órbitas que levam centenas de milhares de anos para dar uma volta ao Sol. Aqueles que surgem de repente, com inclinações completamente diferentes dos planetas, como projéteis vindo de qualquer ângulo, cortando o sistema solar transversalmente. O caso do cometa C 2995, o 1 Hale-Bopp, por exemplo, chamou atenção por sua trajetória incomum e sua composição primordial. Ele não era apenas mais um objeto congelado. Ele era um mensageiro da periferia, trazendo em sua composição pistas da origem química do sistema solar, preservadas como se fossem fósseis cósmicos. A nuvem de Oort, portanto, é mais do que um reservatório de gelo. Ela é um arquivo gravitacional, uma camada de memória em estado de latência. Mas aqui surge uma pergunta desconcertante. Se essa estrutura envolve o sistema solar em todas as direções, por que ela é tão difícil de detectar? E mais importante, será que ela é realmente estática? A maioria dos modelos assume que a nuvem de Oort está em equilíbrio, interagindo apenas quando perturbada por forças externas, como o campo gravitacional de estrelas que passam perto ou as marés galácticas que deformam as fronteiras do sistema. No entanto, novos estudos sugerem que essa suposição pode ser simplista. Pesquisadores como Nathan Kaib e Thomas Quinn, da Universidade de Washington, publicaram em 2011 simulações indicando que a nuvem de Oort pode estar em constante reciclagem. Parte dos corpos ali presentes entram no sistema. Outros são ejetados permanentemente, e alguns são devolvidos para órbitas longas após encontros com planetas gasosos. Ou seja, a nuvem de Oort não é um estoque morto. Ela é dinâmica e responde aos movimentos verticais do sistema solar com fluxos e refluxos, como uma maré gravitacional profunda. Se aceitarmos essa hipótese, então a pergunta inevitável surge. Essa estrutura invisível poderia ser, de fato, um órgão sensível do sistema solar? Um regulador de entrada e saída de material? Um mediador entre o espaço interestelar e o núcleo planetário? Essa linha de pensamento aproxima a discussão de um outro conceito-chave, a heliosfera. Enquanto a nuvem de Oort representa a periferia congelada, a heliosfera representa a fronteira energética viva, formada pelo vento solar, uma emissão contínua de partículas carregadas provenientes do Sol. Essa bolha se expande em todas as direções, colidindo com o meio interestelar. No ponto onde a pressão do vento solar se equilibra com a do espaço exterior, temos o que os cientistas chamam de heliopausa, a última camada de influência direta do Sol. Mas a heliosfera não é uma esfera perfeita. Devido ao movimento do sistema solar através da galáxia, ela assume a forma de uma gota alongada, com um nariz comprimido à frente e uma cauda que se estende por bilhões de quilômetros atrás. É como se o sistema solar fosse um barco se movendo em um mar invisível, criando ondas,
colisões e redemoinhos ao seu redor. Essas interações com o meio interestelar não são apenas conceituais. Elas são registradas em tempo real pelas sondas Voyager 1 e 2, que já atravessaram a heliopausa. Em 2012 e 2018, respectivamente, ambas detectaram uma queda brusca na densidade de partículas solares e um aumento na radiação cósmica de fundo, indicando que haviam deixado a bolha protetora do Sol. Mas mesmo após cruzar esse limite, ambas continuaram a registrar flutuações inesperadas, como se a fronteira não fosse uma linha, mas uma zona viva, pulsante, em constante transformação. Que tipo de dinâmica existe entre a heliosfera e a nuvem de Oort? São independentes ou interdependentes? Poderia a nuvem de Oort afetar a forma da heliosfera ao longo do tempo, deformando-a com suas massas ocultas? E se a heliosfera é como um escudo, o que acontece quando esse escudo se contrai? Quando o sistema solar passa por regiões mais densas da galáxia, como está acontecendo agora, enquanto atravessamos a nuvem interestelar local, a heliosfera encolhe. Isso significa que o sistema solar fica mais exposto à radiação externa. E isso pode, por sua vez, aumentar a frequência de mutações genéticas, interferir em tecnologias de comunicação ou até influenciar os ciclos climáticos em escala planetária. Essas correlações ainda são objeto de intenso debate. Mas o fato é que o modelo vertical do sistema solar está se tornando inevitável. Ele permite explicar essas dinâmicas que o modelo plano tradicional não abarca. Ele revela que acima e abaixo da eclíptica há camadas, não vácuos. Estruturas complexas, interativas, permeadas por forças que os modelos cartesianos não capturam. E aqui a narrativa quebra novamente. Porque precisamos confrontar o seguinte: se a heliosfera é deformada por regiões do espaço que atravessamos, então o sistema solar lembra mais um organismo navegando por um ambiente do que uma máquina isolada girando no vazio. Essa comparação incomoda, mas há cientistas que a levam a sério. Em 2016, a astrobióloga Lynn Rothschild, da NASA, declarou em uma conferência que deveríamos começar a encarar o sistema solar não como um espaço inerte, mas como um ecossistema energético em movimento. A metáfora orgânica, segundo ela, poderia ser mais útil do que a metáfora mecânica, pois onde há fluxo, onde há interação entre camadas, há também ciclos, adaptação, sensibilidade. O sistema solar, então, não seria uma engrenagem, mas uma bolha viva, uma entidade respirando na pele galáctica. Essa forma de pensar é desconfortável porque elimina a noção de fora. Se até o que chamamos de interior do sistema solar, como a Terra e os planetas, é afetado por oscilações verticais de estruturas externas, então não há verdadeiramente um dentro e um fora. Só existem camadas de influência, mais ou menos densas, mais ou menos visíveis. E isso nos força a uma última reflexão nesta parte. Como isso afeta a maneira como desenhamos os limites da nossa civilização? O que significa estar protegido por uma bolha solar, se essa bolha é vulnerável, instável e interage com nuvens galácticas e massas invisíveis? Talvez seja a hora de redesenhar os mapas. Não como planos fixos, mas como zonas de transição. Não como esferas fechadas, mas como campos em constante interação gravitacional, magnética e energética. Ao olhar para cima, para além do plano da eclíptica, não vemos apenas espaço. Vemos estrutura, memória e movimento. A próxima parte vai ainda mais fundo. O que acontece quando essa bolha em que estamos atravessa paredes invisíveis do universo? E como isso pode explicar eventos extremos, mudanças cósmicas e rupturas que marcaram a própria história da vida na Terra? As fronteiras invisíveis, quando a bolha encontra a parede. Em 2009, um fenômeno silencioso começou a chamar a atenção de uma pequena comunidade de astrofísicos. A sonda Voyager 1, então já fora da heliosfera, detectou algo que os modelos tradicionais não previam com clareza. Uma súbita elevação na densidade do meio interestelar, mas sem o correspondente aumento de temperatura, que normalmente se esperaria de uma região tão comprimida. Os dados pareciam indicar que a sonda havia penetrado em uma zona de compactação de partículas, como se tivesse atravessado
uma membrana invisível, uma parede, uma borda, uma fronteira. Os engenheiros da missão estavam preparados para encontrar transições suaves, gradativas, entre a influência do Sol e o espaço interestelar. Mas o que surgiu ali foi um salto, um colapso gravitacional localizado. Como descreveu um dos técnicos da NASA em uma nota técnica interna, vazada em 2011. A mídia ignorou. Os jornais preferiram ressaltar que a Voyager estava fora do sistema solar, como se ela tivesse saído de um país e entrado em outro. Mas o que aqueles dados mostravam era outra coisa. A transição entre camadas do espaço é mais abrupta e estruturalmente organizada do que se imaginava. Essa parede invisível é agora conhecida como a fronteira da nuvem interestelar local, uma camada densa que envolve o sistema solar e pela qual estamos passando. O Sol e todos os planetas estão mergulhados em uma travessia lenta e silenciosa por uma nuvem de gás e poeira que, embora rarificada, exerce uma resistência sutil à heliosfera. Essa resistência está deformando a bolha protetora do Sol, comprimindo-a de um lado, esticando-a do outro, modificando a exposição do sistema solar à radiação cósmica de alta energia. Qual o impacto prático disso? Entre 2006 e 2021, a quantidade de raios cósmicos de alta energia registrada em sondas em órbita terrestre aumentou de forma constante, um acréscimo de cerca de 19%, segundo dados da European Space Agency, ESA. Durante esse período, houve também um aumento mensurável na incidência de panes eletrônicas inexplicáveis em satélites geoestacionários, algo que engenheiros chamam de Single Event Upsets, SEUs, quando uma única partícula de radiação altera um bit de memória e provoca falhas imprevisíveis em sistemas computacionais. Coincidência? Os dados apontam o contrário. Um relatório confidencial da Lockheed Martin, vazado em 2018 por um engenheiro anônimo, detalhava que uma de suas plataformas de vigilância militar sofreu, entre 2014 e 2017, 37 reinicializações críticas inexplicadas, todas associadas a fluxos anômalos de radiação registrados por monitores de bordo. A causa? Interação inesperada com partículas de alta energia provenientes do espaço profundo. A pergunta aqui não é apenas técnica, ela é civilizacional. Estamos realmente prontos para as mudanças ambientais causadas pela travessia dessas fronteiras cósmicas invisíveis? A maior parte da humanidade vive sob o pressuposto de estabilidade celeste. O céu está lá. As estrelas são constantes. O Sol nasce e se põe. Mas o que esses dados mostram é que o ambiente espacial em torno do sistema solar é dinâmico, mutável, em fluxo contínuo. E, o mais importante, esses fluxos interagem com o nosso mundo de forma sutil, cumulativa e frequentemente ignorada. Em 1998, o telescópio de raios X-Rosat captou uma anomalia vindo da direção da constelação de Hércules. Uma radiação difusa, contínua, que parecia não ter origem estelar. Na época, o fenômeno foi classificado como ruído de fundo. Anos mais tarde, uma reanálise dos dados feita por uma equipe da Universidade de Tóquio sugeriu que aquilo poderia ter sido o eco de uma antiga supernova colapsada nas bordas da bolha local. A cavidade de 300 anos-luz de diâmetro, onde nosso sistema solar está atualmente imerso. Essa bolha, segundo as pesquisas mais recentes, foi moldada por ao menos 14 supernovas consecutivas ao longo dos últimos 10 milhões de anos. Como cicatrizes em uma pele cósmica, as explosões deixaram áreas de baixa densidade, cercadas por paredes densas de gás interestelar. E nosso sistema solar, nesse momento exato, está se deslocando rumo a uma dessas paredes. Se vivêssemos em uma cidade cercada por muralhas invisíveis e alguém descobrisse que uma delas está prestes a colapsar, quanto tempo levaria até que essa informação fosse levada a sério? Porque é exatamente isso que está acontecendo agora. A NASA, em parceria com a Universidade do Colorado, publicou em 2020 uma simulação mostrando que, ao longo dos próximos 30 mil anos, o sistema solar deve atingir a fronteira final
da nuvem interestelar local e entrar em uma nova região mais densa, chamada G-Cloud. A passagem entre essas duas zonas pode causar uma nova compressão significativa da heliosfera, com impacto direto no campo magnético terrestre e na entrada de partículas de alta energia. Por que isso importa? Porque o campo magnético da Terra é o nosso verdadeiro escudo contra a radiação cósmica. Ele é influenciado pela heliosfera, pela atividade solar e pela interação com o meio interestelar. Quando essas variáveis mudam, o comportamento do campo também muda. E já estamos vendo os primeiros sinais. Nos últimos 100 anos, o campo magnético da Terra perdeu cerca de 9% de sua força total. A região mais afetada, o Atlântico Sul. Lá, a radiação proveniente do espaço já penetra com mais facilidade, provocando falhas em satélites e desorientando sensores de navegação. A ESA monitora essa área com atenção, chamando-a de Anomalia do Atlântico Sul. Resumo breve até aqui. O sistema solar não está em repouso. Ele está cruzando camadas do espaço com densidades diferentes. Essas camadas deformam a heliosfera e afetam a radiação cósmica que chega até nós. Isso impacta satélites, sistemas eletrônicos e talvez até o clima e a biologia terrestre. O campo magnético da Terra está enfraquecendo, e sua interação com o meio galáctico pode explicar parte disso. Tudo isso é detectável, mensurável, documentado e amplamente ignorado fora dos círculos científicos especializados. Agora, mais do que nunca, a pergunta precisa ser reformulada. Não é o que há acima e abaixo do sistema solar, mas o que acontece quando atravessamos essas camadas. A cultura popular ainda insiste em retratar o espaço como vácuo, como ausência. Filmes, documentários e até currículos escolares reforçam a ideia de que, lá fora, é só escuridão. Mas a realidade é muito mais viva. O espaço tem textura, o espaço tem resistência, e o sistema solar é um viajante atravessando um mar invisível de paredes, bolhas e pressões sutis. Estamos preparados para considerar que o ambiente cósmico também molda a história da vida na Terra? Eventos de extinção em massa, variações climáticas abruptas, saltos evolutivos. Muitos desses episódios coincidem com períodos de atividade galáctica intensa, segundo estudos do Instituto Max Planck e da Universidade de Harvard. Há indícios de que a própria passagem do sistema solar por braços espirais da galáxia possa ter desencadeado fluxos de cometas, alterando ciclos biológicos e ecológicos no planeta. Esse tipo de conexão ainda é tratado com ceticismo por parte da comunidade científica tradicional. Com razão. Mas a ausência de provas definitivas não é prova de ausência de impacto. Pelo contrário, é um convite à vigilância intelectual, à abertura para uma nova cartografia. O sistema solar não está estático, está navegando. A navegação é invisível aos sentidos, mas perceptível nas estatísticas, nos dados, nos registros negligenciados. E a jornada não é horizontal, como nos ensinaram. Ela é tridimensional, oscilante, envolta por camadas. Quando atravessamos essas camadas, algo muda. Nosso escudo se contrai. Nossa pele galáctica se deforma. E com ela, tudo o que conhecemos, biologia, tecnologia, clima, percepção, reage silenciosamente. O corpo invisível da consciência cósmica. Durante séculos, representamos o sistema solar como uma ilustração plana. Planetas como contas alinhadas em um fio invisível, orbitando serenamente uma estrela central. Essa imagem conforta, simplifica, domestica o universo. Mas os dados, as anomalias, os relatos técnicos e os modelos em constante revisão mostram algo radicalmente diferente. O sistema solar não é plano. Ele é um corpo tridimensional, oscilante, com estrutura, tensão e fluxo. Ele respira, ele navega, e ele reage ao que o cerca, como um organismo sensível, imerso em um ecossistema de forças invisíveis. A questão agora não é mais se há camadas acima e abaixo da eclíptica. Essa pergunta já foi respondida. O que nos resta é encarar o que significa existir dentro dessas camadas. O ser humano tem, historicamente,
uma dificuldade profunda em aceitar a complexidade estrutural da realidade. Preferimos fronteiras. Preferimos hierarquias simples, céu e terra, luz e sombra dentro e fora. No entanto, o que a ciência espacial começa a revelar é que a natureza não reconhece essas divisões. A heliosfera não termina em uma linha. A nuvem de Oort não começa em um ponto. O campo magnético da Terra não é uma bolha estática, e o espaço interestelar não é vazio. É tecido, é fluxo, é história. Essa nova compreensão tem implicações profundas, inclusive sobre a maneira como nos enxergamos como civilização. Porque se somos parte de uma bolha que navega por estruturas invisíveis, imutáveis, então o planeta Terra não é um palco isolado, mas um componente de um sistema maior, interdependente, sensível e talvez vulnerável. Ignorar isso é permanecer preso a uma visão newtoniana que já foi superada pelos próprios instrumentos que a ciência desenvolveu. É seguir construindo civilizações tecnológicas sobre fundações que não reconhecem o ambiente cósmico como uma variável ativa. Mas compreender, verdadeiramente compreender, o que foi revelado até aqui, exige um preço. Significa aceitar que os eventos não se limitam ao que ocorre no planeta. Que forças além da atmosfera influenciam diretamente as trajetórias históricas e biológicas da humanidade. Que estamos atravessando fronteiras invisíveis, cujos efeitos colaterais ainda não sabemos medir. E que esse movimento não é apenas físico, mas simbólico. Estamos sendo obrigados a redefinir o que significa estar situado no universo. Essa redefinição provoca desconforto, porque ela obriga o abandono de certezas. Ela exige um novo alfabeto, onde direção não é uma linha, mas uma relação. Onde o acima e o abaixo não significam superioridade ou inferioridade, mas camadas de interação. Onde o tempo não é linear, mas orbital. Onde espaço não é vazio, mas campo. Essa cosmologia emergente ainda não foi plenamente absorvida pela cultura. Ainda falamos em sair da Terra, como se o que estivesse lá fora fosse neutro. Ainda lançamos satélites, como se estivessem sendo colocados em um depósito frio e previsível. Ainda tratamos o universo como cenário, e não como ambiente. E é nesse ponto que a reflexão se torna pessoal. Porque você também é um corpo inserido em camadas. Camadas de gravidade, de memória, de cultura, de energia. A sua própria biologia é uma dança entre estruturas internas e influências externas. O seu sistema nervoso é uma antena em permanente escuta. O seu pensamento, um eco de forças que nem sempre tem nome. O universo não está apenas ao seu redor. Ele está em você. E você está nele. Essa constatação não é mística. É física. É astronômica. É real. Inscreva-se no canal, não apenas para acompanhar, mas para participar da construção dessa nova cartografia cósmica. E nos comentários conte, qual parte dessa jornada te desconcertou mais? A ignorância do espaço não protege, ela aprisiona.